Olá, ouvintes da Rádio Astrociência. Hoje eu quero conversar com você sobre uma história que aconteceu comigo que me levou a me tornar bacharel em filosofia. Bem, como astrólogo, eu já contei o que aconteceu para o Paulo se tornar astrólogo. Eu estou na Amazônia, morando num barco, por paixão pela natureza, por paixão pelos rios, e daqui eu vejo o céu em toda a sua extensão, desde o nascente até o poente do sol e todas as estrelas. Aqui, inclusive, eu vejo a ursa maior, porque ela não é vista da região sudeste, mas aqui eu tenho a visão dela. Então, é muito interessante poder se deslocar no planeta e observar o céu em cada localidade. Quanto mais ao sul, você vê estrelas mais do sul, mas quando você vai para o norte, você vê estrelas que estão mais a norte. Então a ursa polar é só quem está perto da linha do Equador e cada vez subindo para o hemisfério norte. Como o Cruzeiro do Sul, que a Flórida vê o Cruzeiro do Sul, mas os países que estão mais acima, o próprio Estados Unidos, que está mais acima, quem está mais perto de Nova York já não vê o Cruzeiro do Sul, devido à Terra ser redonda, né? E isso faz com que as estrelas sejam vistas de uma posição e às vezes não são em outras. Como o eclipse, às vezes, é visto de uma posição do planeta e outras não. Então, como astrólogo, eu era astrônomo amador e fiz física, matemática, queria ser astronauta e acabou que conheci a astrologia no Congresso de Física na Universidade de Campinas, Unicamp. Isso eu já contei em outro momento. Agora, o que me fez ser bacharel em filosofia? Eu estava já profissional de astrologia, com muito destaque no Espírito Santo, programas de televisão, rádio, coluna de jornal, entrevistas. E assim, tinha o programa Escrito nas Estrelas, em algumas rádios do Espírito Santo, e em Minas também tive. Ora, um dia eu fui assistir uma palestra do professor Carlo Bússola. Ele era filósofo, já faleceu, é filósofo italiano, foi padre da Igreja Católica e trabalhou numa das funções que ele teve foi na Biblioteca do Vaticano. Mas acabou que veio para o Espírito Santo numa campanha de catequização e depois de um tempo uma morena descendente de índio muito linda foi envolvendo ele até que não teve jeito. Ele fugiu, foi para Santa Teresa, ela foi atrás, chegou uma hora que ele teve que aceitar aquele desejo tão grande dessa morena, muito mais nova inclusive, mas ele cumpriu como esposo e como pai de uma mulher linda também. Aí eu fui assistir essa palestra e como na semana seguinte eu ia dar um curso de astrologia empresarial, eu convidei ele para assistir, ele foi generosamente e ficou impressionado. E depois do curso, ele me falou que durante 72 anos de idade, ele cresceu e estudou na igreja, a igreja dizendo que era astrologia coisa do demônio, e a ciência dizendo que era charlatanismo. Então, que ele ficou
impressionado como é que aquela linguagem filosófica e tão técnica, tão um conhecimento, né, formal. Então ele pediu que eu fizesse filosofia para colocar na faculdade, uma pitada de astrologia, porque ele sabia que eu não poderia, né, fazer um trabalho muito espetacular de astrologia. Era difícil até falar de astrologia, os professores não aceitavam. E aí eu acabei aceitando o desafio, entrei para a faculdade de filosofia, já tinha feito física e matemática quando era garoto, né? 17 anos entrei na faculdade, na Universidade Federal do Espírito Santo. E aí, aos 28 anos de idade, eu entrei de novo para a Universidade Federal para fazer o curso de filosofia. E assim, cursei 3 anos e meio e tentando achar de todas as formas um caminho para defender a astrologia. Nas salas de aula era muito difícil, porque os professores cegos, completamente cegos. Mas teve um momento em que eu era muito criticado, mas um momento em que o professor professor de filosofia da linguagem, e falou bem assim: quem é que gostaria de dar uma palestra para nós sobre uma linguagem? Não, linguagem do futebol, ou alguma linguagem típica de grupos. Eu levantei o dedo e falei: eu gostaria de falar sobre a linguagem astrológica. Aí eles começaram, aí eu falei bem assim: vocês não são filósofos não, filósofo pensa, filósofo ouve, filósofo analisa. Vocês são apenas pessoas tapadas, fechadas para outras possibilidades. Vamos deixar de ser reticente e vamos dar oportunidade para eu apresentar. E um juiz que fazia filosofia, ele falou: Paulo está com a razão, nós somos estúpidos em não ouvir. Aí marcou para outra semana, eu preparei uma palestra, eu já dava muitos cursos, né? Então eu fiz com o notebook, coloquei na entrada lá, fiz cartazes para distribuir lá nas salas, nos corredores da universidade, para quem quisesse assistir. Teve 40 pessoas. E cada um que entrava colocava data, hora e local de nascimento, o computador imprimia a posição dos astros e quanto fogo, terra, ar e água a pessoa teria. E assim, com todo mundo de posse a sua tabela e seus posicionamentos planetários, eu então comecei a falar sobre a astrologia, usando a obra de Da Vinci, A Última Ceia, e falando de cada signo e cada apóstolo, e falando aqui e ali, as pessoas foram ficando perplexas. E aí eu falava de Áries: quem tem a lua em Áries aí? Aí eu levantava: sua mãe é assim, 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 assim. Aí quem tem lua em Câncer? Eu falava da lua, para não ser o signo da pessoa, né? A lua, Saturno, Vênus, sempre saindo do Sol, porque o Sol já o zodíaco já é muito falado nas revistas. Eu queria falar da lua, da Vênus. E assim impressionou as pessoas. E no último período, no terceiro ano da faculdade, eu entrando para o último período, entrou uma professora, que bênção que foi. Ela é psicanalista e doutora em Platão, e conseguiu ser aceita para dar aula de filosofia no Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo. E assim eu pedi a ela que me desse uma hora do tempo dela. Ela aceitou, eu sentei com o notebook, conversei com ela, e durante uma hora, virou 2,
eu falei do mapa astrológico dela. E ela ficou perplexa, impressionada com a precisão com que eu falava da vida dela, do ser dela. E aí ela falou: eu vou ser a sua orientadora para o bacharel, né, para o trabalho final, que é a monografia. Então eu iniciei o texto, conversei com ela como eu pensava, ela pediu para eu evitar abordagem direta da astrologia, porque como bacharel eu teria que usar os filósofos. Então, eu argumentei com o texto de Aristóteles sobre o motor imóvel e falando da alma, o que é a alma, que é a ânima, a psique. Depois abordei Schopenhauer, que fala sobre o Tratado do Livre-Arbítrio, mostrando que o livre-arbítrio é uma ilusão da mente humana, é uma construção que não faz sentido porque a mente humana tem a capacidade de memorização, então ela, lembrando do passado, ela consegue imaginar, eu vou caminhar até tal lugar, ele já tem aquela ideia do que é o tal lugar, onde já foi, já passou algumas vezes, e acha que aquilo vai ocorrer conforme ela planejou. Mas isso não é verdade que vai acontecer. Pode desviar completamente, ela pode encontrar alguém e falar, oh, vamos para lá, vamos para cá. Então, a memorização e a capacidade intelectiva faz com que a pessoa construa com cenas do passado, na memória, fatos para o futuro. A pessoa faz um planejamento para o ano, isso, aquilo, e se a pessoa for olhar, raramente ocorre a forma como a pessoa pensou que ia acontecer. Então, depois, eu usei o texto, o livro História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus, que aos 15 anos, querendo ser irmãs que ficam reclusas para orar pela melhoria do mundo, então ela foi numa romaria. Ela não podia, porque ela tinha 15 anos, tinha que esperar chegar a 18. Mas ela foi numa romaria até, caminhando com o povo da cidade dela, até Roma, e quando chegou diante da audiência com o Papa, ela se jogou no chão, pegou, segurou o pé do Papa e disse que ela só ia soltar quando ele deixasse ela ir para o convento das irmãs reclusas. E assim ele falou, diante de tanta determinação, não posso fazer nada se não autorizar. E ela foi então para o convento. E no convento ela pensava muito sobre o que fez ela ter aquela atitude, né? E ela foi compreendendo que se Deus é onisciente, onipotente, onipresente, atemporal, ele já sabia que ela ia fazer aquilo. Desde que ela nasceu, antes sequer dela nascer, ele sabia tudo. Ele tem que ter em ordem dentro do tempo eterno divino. Então ela chegou à conclusão que Deus já sabe tudo que vai acontecer na vida da gente, então nós não temos livre-arbítrio. Então tudo que ocorre é divino, é maravilhoso, mesmo a dor, mesmo a tristeza, mesmo a alegria, qualquer coisa, os nossos encontros, as despedidas. E assim então eu encerro meu livro falando sobre Liz Greene, uma psicanalista e astróloga que escreveu em 1980, sobre 1992, com a crise da União Soviética e a ruptura. Então ela em 80, como é que ela ia poder falar algo de 92? Muito estranho isso. Então, se não tiver uma ordem, não haverá como fazer uma previsão assim.
E assim, nós vimos o texto que eu escrevi, falando em 2018 sobre 2020, que ia ser barra pesada, autoritarismo, tá? E aí, que ia ser difícil, era bom a gente segurar o dinheiro, porque senão tinha que pensar no amanhã. E assim, nós vemos que é possível a gente interpretar posições astrológicas futuras, mas tudo depende da capacidade intelectiva do astrólogo, porque são muitos fatores, são muitas informações sobre vírus. Como é que eu ia pensar vírus em 2018? Não estava na minha cabeça isso. Então, quanto mais capacidade de compreender a realidade um astrólogo tiver, mais vai ser a capacidade dele de fazer perspectivas de futuro em função da posição astrológica, que é fácil calcular. Hoje os programas calculam. E assim, Santa Teresinha do Menino Jesus entrou na minha vida e entrou de forma muito forte, porque eu fui conversar com o Carlo Bússola sobre minha ideia de defender a astrologia, falando que se Deus é onisciente, onipotente, onipresente, atemporal, não haveria como haver o livre-arbítrio. Portanto, a astrologia é determinista, porque a gente calcula. O astrólogo não consegue chegar à precisão das informações futuras, mas o tempo já está ali determinado. Então, ele me falou: Paulo, você está falando igual Santa Teresinha do Menino Jesus. Leia o livro que a irmã do convento fez com os textos que ela escreveu após a morte dela, e assim você vai entender o pensamento de Santa Teresinha do Menino Jesus. E assim foi. E outras coincidências que ocorreram na minha vida antes de conhecer o livro dela. E após eu conhecer o livro dela, depois, em outro momento, eu vou contar para vocês como foi que eu percebi que Santa Teresinha do Menino Jesus estava presente na minha vida desde os 12 anos, que ela era presente e eu não percebia. Devido à ordem divina, eu fui perceber após ler o livro dela, e aí eu conto depois o que aconteceu, que eu acho essa ordem magnífica. Um forte abraço e até amanhã.